Graças a Deus, né? Muito bem, olá Bauru, boa noite região, a paz do Senhor, povo de Deus, né? A partir de agora, estamos começando mais uma programação, Um Novo Caminhar, né? Programa que tem como propósito e único objetivo estar levando para você a bênção de Deus através do louvor e também através da mensagem do Senhor Jesus, da palavra, né? A Santa Escritura, né? Graças a Deus. Agradecemos ao nosso Pai, né? Por mais esta oportunidade que Ele nos oferece de estarmos aqui anunciando o Teu nome, a salvação em Jesus Cristo. E você, irmão, você, minha irmã, é muito bem-vindo, é muito bem-vinda, que Deus possa derramar muitas bênçãos sobre você e toda a sua casa. Aonde você estiver, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está no seu trabalho, você que está viajando pelas ruas da cidade ou viajando pelas estradas do país, que Deus possa acompanhar, que Deus possa abençoar você em toda a sua jornada, em toda a sua caminhada, né? Obrigado por abrir as portas do seu lar, para que a gente possa entrar e juntos estarmos compartilhando da bênção de Deus, nosso Pai, né? E hoje, mais uma vez, quem vos saúda nessa doce e santa paz, teu irmão em Cristo, Dalmo José, como sempre, convidando você para permanecer conosco, porque no final do nosso trabalho, a gente vai estar orando, apresentando você e toda a sua casa nas mãos do Senhor, e com certeza Deus vai estar abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Seja bem-vindo, portanto, a partir de agora, juntos para todo o Brasil, vamos cultuar ao nosso Pai, vamos fazer um culto de adoração ao nosso Senhor Jesus, porque Deus com certeza tem uma bênção e hoje tem uma resposta para mim e para você. Graças a Deus. Muito bem, amados. Vamos aí então na sequência, né? Alegre, bastante feliz hoje. Estamos bastante contentes porque estendemos esse convite e ficamos surpresos, né, de ele estar aceitando em virtude de tanto trabalho, em virtude de tanto compromisso, não só no trabalho secular, como também no ministério, como também na igreja onde congrega, né? O nosso irmão que hoje vai estar ministrando conosco, né? A gente ficou muito contente e hoje chegou esse dia tão esperado, onde com certeza Deus vai estar usando poderosamente este grande servo do Senhor na ministração da palavra, falando um pouquinho do seu ministério, contando um pouquinho para nós, né? E com certeza Deus vai estar sendo exaltado e sendo glorificado. Irmão pastor Edevair, a paz do Senhor, meu amigo, seja muito bem-vindo. Graças a Deus. Meus queridos irmãos em Cristo, amigos que sempre têm nos acompanhado, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja em vossos corações. É um prazer imenso estar aqui numa programação tão repleta, tão recheada de bênçãos. Um novo caminhar. Tenho certeza que esse título ele surgiu no coração de Deus. E o irmão Dalmo ele só foi um instrumento para dar sequência aí no título Um Novo Caminhar. Tenho certeza que é um programa abençoado. Eu tenho acompanhado, falei para o irmão Dalmo, muitas vezes eu tenho acompanhado o programa aí e é um programa cheio de novidades. É muita bênção, irmãos. Deus abençoe a tua vida, você que está conosco, que está nos acompanhando. Quero desde já agradecer ao irmão Dalmo, né, pelo privilégio, pelo convite externado à nossa pessoa para podermos estar aqui. Quase que não deu. Pegamos um temporal aqui que deu trabalho para chegar aqui na casa do irmão Dalmo, no ateliê dele, né? No estúdio ateliê dele. Mas Deus abençoe, eu tenho certeza que vai ter muita bênção nessa noite aqui para todos nós. Obrigado, irmão Dalmo. Graças a Deus, não é verdade, né? Muita chuva, hoje chovendo bastante aqui agora à noite na cidade de Bauru, onde nós estamos aqui fazendo essa programação, né? Mas é um prazer imenso, irmão Devair, você estar com a gente, servo de Deus que tem trabalhado muito na obra do Senhor. Daqui a pouquinho ele vai estar contando um pouquinho do seu ministério, contando do seu trabalho, o seu desenvolvimento dentro da igreja. Enfim, vamos estar conversando um pouquinho e Deus vai estar sendo exaltado e você vai estar conhecendo um grande servo de Deus, né? Além de servo de Deus, é um amigo particular que a gente admira pela capacidade de estar sempre envolvido com a obra de Deus e jamais a abandona, né? Apesar da chuva, nós tivemos contato por telefone, eu pedindo para que ele
pudesse deixar para uma outra data, para evitar algum tipo de contratempo. Mas ele insistiu na sua permanência e a gente fica feliz por isso. É aí que se vê a certeza de quem está engajado verdadeiramente na obra de Deus. E é um prazer muito grande estar recebendo esse grande homem do Senhor, e você vai ver, através da mensagem, através do diálogo que nós vamos travar um pouquinho aqui, você vai estar recebendo muitas bênçãos de Deus e tendo a certeza de quanto é importante pessoas da forma como ele trabalha dentro da obra de Deus. Amém? Graças a Deus. Daqui a pouquinho vamos conversar com o irmão Edevair. Agora, na sequência, a gente vai estar orando. Vamos buscar a presença de Deus. Eu queria que você também estivesse comigo agora, orando, apresentando a sua necessidade e acreditando que Deus, ele tem uma providência para você nessa noite. Vamos orar e vamos falar com Deus. Momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno que está no céu, em nome de Jesus Cristo, damos graças, meu Pai, mais uma vez ao nosso Deus Todo-Poderoso pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, mais uma vez à frente desse trabalho, junto com teu servo, e vamos hoje juntos, ó Pai, exaltar o teu nome, sabendo que nós estamos aqui apenas como instrumento do Senhor, sabendo que o Senhor, meu Pai, é o dono de toda a obra, portanto, que o Senhor venha nesta noite, ó Pai, operar maravilhas, que o Senhor venha usar, meu Pai, o teu servo, no momento da palavra, trazendo uma mensagem poderosa para impactar vidas, para transformar vidas, para salvar vidas, porque este é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui apenas para falar, estamos aqui para anunciar a salvação que há em Jesus Cristo. Deus de amor, Deus de graça, abençoa, Senhor, a cada momento, abençoa cada lar que está agora cultuando conosco a nossa programação, que o Senhor possa estar com cada pessoa, dando vida, dando salvação, dando conhecimento da palavra, que o Senhor possa neste momento, Pai, dar sabedoria para compreender os louvores e a mensagem que vai ser ministrada aqui nesta noite. Em nome de Jesus, cura, liberta, abençoa, transforma, salva vidas nesta noite, ó Pai, para que a gente possa estar feliz e contente com a nossa programação, porque nós estamos aqui para buscar vidas para o reino do Senhor. Em nome de Jesus, abra as portas do céu neste momento, envia, Senhor, teu poder, tua graça e a tua misericórdia, fica conosco, abençoe a nossa programação, é o nosso pedido, em nome de Jesus, teu Filho, e desde já te agradecemos para todo sempre. Amém. Muito bem, vamos então dando sequência na programação Um Novo Caminhar nesta noite, né? Já mandando o nosso abraço e a paz do Senhor para o nosso irmão presbítero Edson Gobi, que já está conosco participando da nossa programação. Forte abraço, irmão, Deus abençoe você, Deus abençoe a esposa, a irmã Terezinha, que Deus derrame muitas bênçãos na vida deste grande servo de Deus, né? E também conosco a nossa irmã Ivone Aparecida Boaventura, né? Que está acompanhando a gente, irmão Devair, lá da cidade de Pedrinhas, em Sergipe, região nordeste do Brasil, longe daqui, mas pertinho, através da fé, né? Forte abraço, irmã Ivone, seja bem-vinda, que Deus derrame muitas bênçãos, Deus abençoe grandemente a serva de Deus e toda a sua casa e toda a sua família. Amém? Graças a Deus, né? Muito bem, amados, vamos então agora na sequência, vamos conversar um pouquinho com o nosso irmão, pastor Edevair Costa, né? E ele congrega na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, onde a gente tem a alegria de estar junto, congregando com ele, junto com o nosso irmão Edson Gobi, e toda uma quantidade imensa de pessoas que a gente
encontra verdadeiramente a paz e a alegria de poder estar congregando, falando sempre do amor de Cristo, do amor de Deus, um grupo de pessoas, melhor dizendo, que está sempre apoiando um ao outro e fazendo com que essa caminhada aqui na terra, enquanto aguardamos a presença de Cristo, a volta do Senhor, né, possa ser um pouquinho menos difícil, né, irmão Devair? Porque é complicado a gente viver num mundo com tanta turbulência, com tanto desajuste, onde o certo virou errado, o errado virou certo, tudo virou de ponta cabeça, né? Mas a gente vai levando a vida, a gente vai levando a palavra de Deus, a gente vai cultuando ao Senhor, a gente vai trocando informações, trocando conhecimento, e nós vamos juntos aguardando a presença e a volta do Senhor Jesus Cristo para salvar e buscar o seu povo e buscar a sua igreja, né? Então é com muita alegria, com muita felicidade, né? Nós estamos recebendo hoje o nosso irmão, pastor Edevair Costa, ele que é pastor adjunto, né, pastor? Pastor adjunto da igreja, trabalha ali junto com o pastor Luiz de Oliveira, que é o pastor setorial aqui da cidade de Bauru, está dirigindo o campo da cidade de Bauru, né? E juntamente também com o pastor Hilário, que é o segundo, né? Isso. Ele é o segundo pastor da igreja, né? E o nosso irmão Edevair é o pastor adjunto, sempre do lado dos dois, sempre acompanhando, sempre ajudando, sempre levando avante a palavra do Senhor, cobrindo uma necessidade aqui, uma necessidade ali. Eu gostaria então que o pastor Edevair pudesse falar um pouquinho para nós agora, um pouquinho do seu ministério, um pouquinho da sua vida, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais a fundo esse grande servo de Deus, que além de pregador, além de missionário, além de evangelista, é também comunicador de rádio. Paz do Senhor, meu irmão. Muito bem. Ô, Dalmo, obrigado, né, pela deferência aí que você fez agora. Fiquei até lisonjeado, rapaz. Muito bom. Na verdade, Dalmo, eu me converti depois dos 20, né? A gente foi conhecer Jesus mesmo depois dos 20 anos. A minha carreira era fora do contexto cristão, era com a banda de rock. Meu Deus. Inclusive, eu tenho até esses dias eu até estava pegando umas fotos da época antiga e falei, meu Deus, mas como que pode, né? Como que Deus fez uma obra tão maravilhosa, né? Tirou de uma forma assim, bem que instantânea mesmo, sabe? Porque eu estava bem envolvido na década, isso na década de 80, me converti, acho que foi em 91, me converti. Mas até então eu estava muito envolvido com o rock and roll e tudo mais. A gente tinha até fazia parte de uma banda, mas enfim, isso aí é uma coisa que ficou lá atrás e eu quero olhar para frente, né? Prossigo para o alvo, sabendo que Cristo é o nosso alvo principal, né? E logo quando eu me converti, Dalmo, eu sempre gostei dessa questão de rádio, de comunicação. E eu me lembro, eu era novo convertido ainda, era diácono da Assembleia de Deus de Ipiranga mesmo. E na época era o pastor Ivanildo ainda, 93 mais ou menos. Ele me chamou e falou, olha, eu quero colocar um programa de rádio, na Rádio Bandeirantes, aqui em Bauru, e eu quero que você seja o apresentador do programa. Eu sem experiência nenhuma com relação a isso, né? Não tinha voz, não tinha carisma, não tinha nada para apresentar. E eu falei para ele, me animei com aquilo, né? A ideia boa surgiu e comecei a apresentar um programa na Rádio Bandeirantes, na época ali na Nuno de Assis. E o nome do programa chamava-se Assembleia de Deus em Marcha. Então a gente fazia um programa, uma parte musical, né? Falava dos trabalhos da igreja e assim a gente ia levando. É isso aí, eu fui acho que de 93 até 95. Em 95 teve, acho que foi em 95, né? Final de 95, teve aquele problema com a igreja acabou separando, né? Virou um outro cenário, agora tinha a igreja missionária e o Ipiranga. E o Ipiranga, naquele momento, optou por não dar continuidade, né, no programa. Amém. Mas a gente sempre foi envolvido. E eu sempre tive vontade de ter um programa também de entrevista. E graças a Deus, hoje eu consigo fazer isso aí, né? Eu convido
as pessoas. A gente tem lá o programa Personalidades e sempre convidando pessoas importantes aí do contexto cristão, do contexto social da nossa cidade e outras cidades também, né, que aparecer. E a gente faz esse programa de entrevista. Mas eu tive, assim, sempre me dediquei muito, depois, Dalmo, que eu me converti, eu sempre me dediquei muito à igreja, à obra de Deus. Eu e a Cláudia, a minha esposa, né, a gente sempre se envolveu muito. E com isso tudo, Deus foi abençoando, né? Eu me lembro que na época, o Ipiranga era uma dificuldade para consagrar obreiro. Era, lá atrás, o camarada tinha que ter 80 anos para chegar a presbítero. E graças a Deus, parece que eu fui na contramão. Eu com 34 anos, com 34 para 35 anos, eu já era pastor consagrado no Ipiranga, dentro do contexto. Mas sempre gostei de ajudar, eu não levo o título para mim, mas eu gosto de ajudar. Eu podendo ajudar, eu vou estar ajudando aquilo em qualquer departamento que for, a gente vai estar ali colocando a mão na massa e fazendo alguma coisinha, né, para Jesus, porque a gente sabe que o trabalho que a gente faz, ele não é vão, mas ele não é vão no Senhor, né? Que nem a Bíblia nos recomenda, o trabalho das vossas mãos, ele não é vão, mas não é vão no Senhor, não nos homens, né? Os homens, eles reconhecem ou não reconhecem o trabalho. Nós vamos continuar do mesmo jeito, fazendo aí o trabalho do Senhor, né? Então, é isso, a minha história se baseia nisso, dirigi algumas igrejas aqui em Bauru, do Ipiranga, né? E fui coordenador pelo menos 3 vezes da COJAD, né? Agora é COJAD, mas antigamente era o GIADB, né? Que a gente chamava. Antigamente, peguei uma época muito boa da juventude do nosso ministério, uma época auge, uma época que era uma mocidade muito forte. Então isso aí me ajudou muito a minha vida espiritual, né? Porque você está envolvido, então você tem que orar mais, você tem que buscar mais, você tem que consagrar mais. Então isso aí é muito importante, né? Com certeza, Deva. É muito importante a gente tomar conhecimento, crescer junto com os jovens, né? Porque hoje cuidar de jovens é uma delicadeza muito grande. Hoje a gente vive momentos difíceis na nossa sociedade, onde os jovens gostam de se envolver muito com atividades extra-igreja. E isso pode influenciar a vida espiritual das pessoas. Então, aquela pessoa que hoje tem à frente um grupo de jovens tem que ser bastante compreensivo, bastante maleável, tem que ser bastante consagrado, com bastante unção de Deus, para poder compreender os jovens de hoje, fazer com que eles possam continuar andando e crescendo na palavra de Deus, né? E uma coisa importante que a gente encontra, né, pastor Devair, é que dentro do ministério, dentro da igreja, onde nós estamos ali congregando, a gente tem visto que os irmãos, os jovens, o grupo de jovem hoje, eles têm se voltado bastante para a palavra, eles têm se voltado bastante para o mundo evangelístico, para o mundo missionário, e as pessoas estão se envolvendo, não é verdade, irmão Evair? O Devair? Exatamente, Dalmo. Eu vejo também da mesma forma. Eu tenho acompanhado aí os jovens, eles estão com muita sede, né? Pelo menos ali dentro do nosso ministério ali, a gente vê que eles têm feito um bom trabalho. E eles têm procurado também se envolver na obra, né? Não basta você estar ali, né? A presença sua, eles estão se envolvendo. Isso aí é muito importante. A gente já tem alguns jovens ali de destaque, que são destaque dentro do contexto da nossa igreja, né? Então, isso aí eu acho que é muito importante mesmo, esse envolvimento dos jovens, né? Isso aí a gente tem que prezar muito, apesar de você citou um fato aí que é um fato muito relevante, essa questão dos jovens trocar muitas vezes a igreja por coisas do mundo, né? E tem mesmo, e tem mesmo. Por isso que eu acredito que a igreja, a liderança da igreja, quem está liderando os jovens, ele tem que ter atrativos. É lógico, Jesus é o maior atrativo para todos nós.
mas ele tem que colocar trabalhos na mão dos jovens aí para que eles possam também engajar e não se distrair, né? Porque quando você se distrai, você fica como aquele jovem chamado Eutico que estava na janela. Isso. Ele se distraiu, caiu para fora, né? E nem caiu para dentro, ele caiu para fora. Então, muitas vezes acaba a distração, ela acaba levando você a uma fatalidade aí, né? Então, os jovens ele tem que estar bem envolvido mesmo para dentro do cenário da igreja para isso, para não sair. Tem que deixar esses jovens sempre com trabalhos na mão, né? Sempre ocupado com a obra, para que ele possa se envolver cada vez mais, né? Na obra do Senhor e procurar deixar o máximo possível as coisas seculares de lado, né? Precisamos sim, temos uma vida, temos uma faculdade, temos escolas, temos trabalho, tudo isso faz com que a gente se separe um pouquinho da religião, da igreja, mas isso não pode ser um atrativo para que as pessoas deem preferência às coisas seculares, irmão Devair, e se ficar se preocupando com as coisas seculares e deixar a igreja, né? Ô Dalmo, você sabe que alguns dias atrás eu estava tirando um momento de oração e veio na minha mente, né? Justamente essa questão aí. O que nós temos nos deparado nos dias de hoje? Muitas pessoas que chegam na igreja vêm de uma outra denominação ou vêm de um outro cenário dentro do contexto cristão mesmo, e elas chegam e a primeira coisa que elas falam, pastor, ou irmão, eu tô chegando aqui, mas eu não quero assumir trabalho nenhum, eu quero dar um tempo, eu quero ficar aqui no banco, eu só quero vir para cultuar mesmo, e eu dentro desse cenário, me despertou uma coisa, existe um enfado espiritual também dentro disso aí. A pessoa ela se envolve tanto com a obra de Deus que acaba virando uma religiosidade e essa religiosidade acaba atrapalhando a pessoa. Vira rotina e aquilo vai estafando ela. Então a gente tem que saber dosar. Dalmo falou uma coisa muito importante. A gente tem a nossa vida secular e nós temos que saber dosar também dentro disso aí. Não é, vou abandonar tudo, só vou dedicar à igreja. Não, você vai continuar, a sua vida vai continuar, os seus afazeres vão continuar, o seu trabalho secular vai continuar, a sua faculdade, tudo vai continuar. Você não pode se estafar por causa da sua religião, da religiosidade. Isso aí é muito grave e a gente vê muitas pessoas que estão chegando já doentes, porque estão cansadas, estão estafadas daquela religiosidade de querer fazer tudo e não é assim. O primeiro, né? Porque o próprio Jesus falou: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos. O meu fardo é leve, meu jugo é suave, e caminha comigo que você não vai ter canseira. E as pessoas estão se cansando. Isso é grave, Dalmo, isso é grave. A gente não pode nos deixar levar por isso. Porque a obra de Deus é importante, é importante. Tem que ser prioridade na nossa vida, tem que ser prioridade. Mas não ao ponto de nós chegarmos a uma estafa. A uma estafa. Eu estou na igreja aqui no Ipiranga 34. 34 anos eu tô. Mas sempre subdosar a minha vida. Tenho meu trabalho secular. Eu terminei meus estudos, fiz faculdade. Eu estou estudando ainda, estou fazendo pós-graduação em gestão pública. Então, agora, ao final do ano, eu termino essa pós aí que eu estou fazendo, mas sempre dosando, sempre dosando. Nunca deixei essas coisas me estafar. Não pode. Então, estou falando isso pro crente, para aquele que não é crente, que está começando, né, gatinhando na obra de Deus. Isso aí é muito importante. Você saber dosar as coisas, cuidar da sua vida secular e cuidar das coisas de Deus também. Olha, irmão Devair, é válida, muito válida a sua preocupação,
da ótica, do seu ponto de vista, compartilho com ela, não tenho dúvida nenhuma, mas eu particularmente me preocupo muito com os jovens de hoje, irmão Edevair, quanto à faculdade, quanto aos estudos, tá? Vamos aí ir de encontro com esses jovens hoje que estão vivendo aí a sua vida de 18 a 25 anos, 17 a 25 anos, saindo, né, desta como fala o segundo, o que para nós era o colegial, saindo do colegial, que para nós era colegial, né? E entrando numa faculdade. Esses jovens que estão saindo hoje do segundo grau, do ensino médio, e entrando numa faculdade, é isso que eu estou querendo dizer. São jovens que nos dias de hoje são muito vulneráveis. Os pais, a família, educa, ensina, leva para a igreja, ensina a professar fé em Jesus Cristo. Aí você vai para uma faculdade onde, infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas não aceitam ou não concordam com a religiosidade deste jovem. É onde, então, ele se envolve com outras pessoas e acaba tendo a sua fé diminuída. Esta é a minha preocupação. O jovem tem que estar muito bem alicerçado, irmão. Você que é jovem, você que tem o seu estudo, não deixe a faculdade, não deixe o seu segundo grau, não deixe o colegial que você está fazendo, jamais na vida. É o seu futuro, é o futuro da sua família. Você, jovem, é o futuro da nação brasileira. Enquanto nós estamos aguardando Jesus, os jovens são o futuro dessa nação. E nós precisamos de jovens alicerçados, com conhecimento, não apenas civil, não apenas secular, mas também espiritual. Mas cuide da sua vida, cuide da sua escola, cuide do seu padrão de vida para o futuro. Mas jamais na vida deixe Jesus Cristo, jamais na vida troque a igreja pelo mundo. As concupiscências do mundo existem, mas elas passam. As luzes do mundo são lindas, irmão Edevair. A gente vê as pessoas se divertindo, a gente vê as pessoas sorrindo, todas felizes. É maravilhoso o que o mundo oferece, mas é passageiro, é cansativo, é algo que amanhã termina. E em Jesus, irmão Edevair, a gente vai ter uma eternidade. Precisamos pensar, o que nós vivemos hoje, aqui neste mundo, ele é transitório, ele é passageiro, um dia ele termina. Mas nós temos uma vida eterna ainda pela frente, irmão Edevair, que precisa ser um ponto de preocupação para todos os jovens de hoje, irmão Edevair. Então, realmente, Dom, você citou agora esse ponto, é muito importante. Por quê? A visão nossa é a seguinte, né? A gente vê que dentro do Brasil, nosso país, as universidades, elas vêm sendo aparelhadas já há um bom tempo. Mas aparelhada em quê? Em negar Cristo, em deixar Cristo em segundo plano. A religião não é a prioridade para eles. Eles querem... minha filha estudou na Unip, não, e eu me lembro que eu ia buscar ela naquela faculdade ali na Rondon, ali, como que chama lá? Me fugiu o nome agora. Mas então, ela estudou lá, e eu lembro que algumas vezes a gente ia lá e mas muita gente do lado de fora. E uma coisa que a gente vê, Dalmo, é os barzinhos em volta das faculdades. Tem bastante, né? Esses barzinhos é um problema sério, principalmente para os crentes. E sempre vai ter aqueles amigos que vão falar, né? Ah, vamos ali, não tem nada a ver, não, vamos ali. E ali, e dali vai para lá e tá enrolado, né? Você citou aí, e é uma realidade, é aquilo que a Bíblia chama de paixões efêmeras, né? Que são passageiras. Essas paixões são passageiras. Agora, Cristo não. Cristo é eterno. Cristo é eterno, tá? Esse momento de prazer que muitas vezes eles encontram numa bebida, num jogo, em algum... vai passar. Mas Cristo não. Cristo, ele vai ser para sempre. É verdade. Então, amados irmãos, que você possa meditar um pouquinho nesse preâmbulo, nessa conversa, né, que nós estamos tendo, e pense sempre, futuro
com Deus chama-se eternidade. E eternidade não se limita a 10 anos, 20 anos, 30 anos ou a um milênio. Um milênio demora para passar, 1000 anos demora. Mas 1000 anos não é eternidade. 10.000 anos não é eternidade. 10.000 anos, um dia passa, um dia termina. E a eternidade, ela é eterna, não existe fim. É a mesma coisa de você imaginar o universo que o próprio Cristo criou, né? Quando você chega lá naquele ponto que você achava que era o final, você não andou nenhuma parte desse universo ainda, porque o universo simplesmente é infinito. Quando você chega num ponto, existe muito mais pela frente. A eternidade é a mesma coisa. Quando você chega num ponto que você acha que a eternidade terminou, ela está apenas começando. Então, a nossa vida diante de Deus tem que ser motivo de muita preocupação. Nós precisamos estar seguros, porque só existe dois caminhos, irmãos. Não adianta não adianta nós querermos, irmão Devair, procurar um terceiro caminho, uma quarta opção. Não existe. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos com o diabo. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. A Bíblia relata os dois focos. A Bíblia relata os dois pontos. O céu, ele é mostrado como glória, como alegria, como felicidade, paz, não tem choro, não tem lágrima, não tem dor, não tem sofrimento. É louvor e glória a Deus eternamente para todo sempre. É gostoso, vai ser bom. Só que nós precisamos também apregoar o que é o inferno. O inferno é simplesmente um lago de fogo e enxofre com eternidade, e ali os infiéis, aqueles que rejeitaram ou não aceitaram a Jesus Cristo, vão estar vivendo junto com o falso profeta, junto com a besta. O Apocalipse está ali relatando, está registrando esses fatos. Nós não estamos falando nada que seja novidade, nada que seja incoerente com a fé cristã. O próprio Cristo, irmão Edevair, ele com muito mais conhecimento que a gente, sabe, falou muito sobre o inferno. Olha, se não falou mais do inferno do que no céu. Então, irmão, a gente precisa estar sempre firme, a gente precisa sempre estar pronto para enfrentar os dissabores deste mundo. Porque Jesus é quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda a caminhar, a ter vida, a ter paz. Ele disse: eu sou o caminho. Então não adianta procurar em terceiros. Eu queria que o pastor Edevair deixasse uma mensagem para todos esses jovens que estão hoje aí vivendo a faculdade, vivendo a igreja, que pudesse, dentro de tudo que nós falamos, dos dois lados que nós colocamos, pudesse deixar uma mensagem para esses jovens de hoje, irmão Edevair. Ô, Dalmo, você falou do milênio, né? E eu fiquei aqui pensando, se nós pegarmos 10.000 anos e colocarmos mais um dia, vai ser 10.000 anos e um dia. Se nós pegarmos um ano mais um dia, vai ser um ano mais um dia. E se nós pegarmos a eternidade e mais um dia, vai continuar sendo eternidade. Sim. Não muda em nada, porque é a eternidade. Então, você citou aí um fato muito importante da relevância, né, que Jesus deu nesse contexto também. O próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, é o único evangelho que vai registrar esse fato, que é o rico e Lázaro, né? O rico e Lázaro. Jesus ali, ele descortinou o que será daqueles que morrem sem Cristo e daqueles que morrem com Cristo. É evidente que ali a gente vê dentro desse contexto que a Bíblia fala que os dois morreram. Os dois morreram. Tanto o rico, que se vestia de púrpura, todos os dias. Não fala que era só o final de semana, não. A Bíblia fala, em Lucas, no capítulo 19, a Bíblia fala que ele vivia todos os dias, regaladamente. Ou seja, ele fazia festa todos os dias. Todos os dias, talvez no periodinho da tarde ali, ele, com sua roupa de púrpura e toda a indumentária que ele tinha, aquele homem rico, ele fazia uma festa. E a Bíblia também relata que o Lázaro, que era o mendigo, ele queria comer das migalhas que caíam da mesa dele. Não fala que ele comia, fala que ele queria, tinha desejo de comer ali as migalhas do que sobrava daquela mesa. Porque acredito que
fosse uma mesa farta, porque aquele homem era muito rico. E a Bíblia fala que os dois morreram. Os dois morreram. O rico, primeiramente, foi feito um funeral para ele. Acredito que as pessoas mais importantes ali, que o conheciam, foram lá fazer a sua despedida, coroas de flores e todo aquela regalada, né? Suquinho, bolachinha, cafezinho, né? Tudo mais para o funeral daquele homem rico. Ele foi sepultado em algum cemitério ali, seu corpo foi. E a Bíblia fala que também Lázaro morreu. O pobre, aquele mendigo, ele morreu também. E aí a gente vê uma grande diferença aí. Por quê? Porque ali dentro do contexto, a Bíblia fala, olha, o rico ele foi sepultado. E Lázaro? Fala que Lázaro foi sepultado. Não fala da sepultura de Lázaro. Fala apenas que o anjo pegou ele. Foi levado ao seio de Abraão por um anjo. Então, aí a gente já começa a ver, denotar uma diferença. Aquele que viveu ali mendigando, querendo comer as migalhas, se aproveitando do que caía da mesa dos mais abastados. Agora a gente vê o cenário diferente. O rico morreu, foi sepultado, foi feito lá um cortejo para ele até o cemitério. Lázaro, a Bíblia não relata. Talvez os próprios cães, que era muito... existia essa cultura. Antigamente, a gente vê até, dentro do contexto, no Antigo Testamento, a gente encontra um episódio também, a Bíblia fala que Jezabel, né, quando ela morreu, caiu lá que foi Jeú, né, que foi lá dar cabo da vida dela. E a Bíblia fala que os cães se alimentaram ali, comeram até os ossos, né? Então, não sei o que aconteceu com o corpo físico de Lázaro, mas uma coisa é certa. A Bíblia fala que ele foi levado ao seio de Abraão. E ali a gente vê dentro desse fator, Dom, uma diferença muito grande. Um abismo que separava os dois lados, um lado representando aí o Hades, né, o inferno, o outro lado representando o céu. E o rico, a preocupação dele era que alguém desse água para ele, porque era insuportável o calor ali. E ele, no diálogo, como a Bíblia lá ela relata, no diálogo com o pai Abraão ali, ele fala: pai Abraão, faz. Então, deixa o Lázaro ir lá e falar para os meus irmãos, falar para a minha família. E o próprio pai Abraão ali fala: é tarde demais. Se eles não ouvem os profetas, não ouvem aqueles que estão anunciando lá, então, meu amigo, esquece. Vai ouvir um morto? Não vai. E é isso que está relatado lá. Então, é dessa forma que funciona. O céu é um lugar onde a gente não tem como a gente retornar. O inferno, idem, da mesma forma. Então, nós temos que olhar muito bem para onde nós estamos caminhando. Se nós temos uma vida justa, uma vida íntegra, para que quando nós chegarmos na presença de Deus, nós possamos ser levados, né, pelo anjo também e colocados lá no seio de Abraão. E não como aquele rico, fazer um funeral bonito, mas chegar lá e você ter aquele desespero, aquele pavor. E chegou um momento que ele falou: então faz o seguinte, eu tô ardendo em chamas, pede pro Lázaro molhar o dedo, ponta do dedo na água e colocar na minha língua. Então, mas o que ia adiantar uma gota d'água naquele fogaréu todo? Não tinha, não tem lógica. Mas era o sofrimento. Aquilo lá podia aliviar ele de uma forma, né? Porque
ele estava sofrendo muito. Então, o próprio Jesus falou: olha, é real. Isso é real. Isso vai acontecer e vocês têm que se cuidar. Tem que. Exatamente. De nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, né? A própria alma. Agora, é um fato muito, muito grave nos dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo que a corrupção, você até no começo do programa você falou, né? A inversão de valores tem tomado conta, até mesmo dentro do cenário cristão, tem tomado conta de uma forma que as pessoas estão perdendo o controle, mas tenha certeza de uma coisa: o céu é real, mas o inferno também é real, né? Meus amados, o céu é real, o inferno também é real, né? De que vale ganhar o mundo se nós perdermos a nossa própria alma, né? Então vamos lutar, vamos buscar Jesus Cristo enquanto se pode achar. Vamos trilhar, vamos caminhar de mãos dadas com o Senhor. Irmãos, nada neste mundo vale a pena ou venha a compensar a nossa caminhada com Deus, a nossa permanência eterna com Deus. Nada recompensa isso. A nossa vida aqui nessa terra é justamente para isso, para nós termos esse tempo de vida, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120 anos, não sei. Desde o nosso nascimento até a nossa morte. É um período que nós temos, que Deus entregou para nós, para que a gente pudesse decidir em qual caminho seguir. Nós estamos em uma encruzilhada, irmão Devair. Estamos numa encruzilhada. O ser humano, ele foi criado para ser eterno. Desde o ventre da nossa mãe, há muitos e muitos anos atrás, na criação, o Senhor já conhecia a mim, conhecia você, irmão. Depois que passou esse período, veio o tempo da nossa vida terrena, é essa que nós estamos vivendo aqui, que é o tempo que nós temos para escolher para onde nós queremos ir, para o céu ou para o inferno. A escolha é individual. A gente apenas ensina o caminho a ser seguido, como um dia ensinaram para mim e eu aprendi. E após a nossa morte, vem a terceira fase da vida humana, que é a fase da eternidade. É nesta fase que nós devemos nos preocupar. Aonde nós vamos passar essa eternidade? No céu ou no inferno? E quando a Bíblia relata para nós, irmãos, que o céu é ruas de ouro, tem prata, tem tantas pedras preciosas, não confunda essas pedras preciosas que a Bíblia relata com esta que você conhece aqui na terra. Esta, por mais dura que seja, por mais cara que seja, por mais bonita que seja, um dia a terra corrói. E o ouro do céu é para ser eterno. Então não se compara o ouro do céu com o ouro da terra. São coisas totalmente diferentes. E a gente viver com uma aliança de ouro é uma coisa, e ter uma aliança com Deus de ouro no céu é outra. Esta aliança que nós temos aqui no nosso dedo, que mostra o nosso casamento, ou outra peça qualquer que seja preciosa, outra pedra preciosa que você tenha, um dia ela termina, um dia ela acaba. Aqui é perene, aqui um dia tudo acaba, tudo termina. Mas o ouro e as pedras preciosas do céu, estas são por toda a eternidade. Então pense nisso, que a mensagem de hoje possa estar tocando no seu coração e fazendo você temer um pouquinho do que é o inferno. Mas falta muito para a gente falar sobre o inferno ainda, porque o inferno não é apenas, é só um lago de fogo, é muito mais. Só o sofrimento que a gente vai ter, ou aquelas pessoas que ali entrarem vão ter, irmãos, é coisa inenarrável. Infelizmente, essa é a verdade. Nós não estamos aqui falando nada fora da Bíblia. Estamos apenas falando aquilo que a Bíblia nos ensina. E é isso que nós queremos passar para você. É essa a função do programa Um Novo Caminhar. Nascemos com esse propósito de levar o Evangelho, levar ao conhecimento, doa a quem doer. Agora, é obrigação nossa de falarmos? Sim, estamos aqui. Eu, pastor Edevair,
os outros irmãos que estão conosco, é obrigação nossa de falarmos, porque Deus vai cobrar, Deus vai requerer de nós isto. Agora, você aceita se você quiser. A opção é sua, a decisão é sua. Cabe você aceitar ou não este desígnio que nós estamos colocando diante de você. Agora, eu aconselho você a aceitar, porque se não aceitar vai ser difícil. Vai ser complicado. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos continuando então com a programação. Lembrando que se você aceitar Jesus Cristo, é como esse louvor que nós vamos tocar agora para você. Deus, ele é fiel. Se você abraçar as causas de Jesus, você pode ter certeza que você vai continuar tendo luta. Você vai precisar trabalhar para sobreviver, você vai precisar estudar, você vai continuar tendo a sua vida normal. Mas quando você tem Jesus Cristo no seu coração, ele é o teu companheiro nas horas difíceis, nas lutas que você enfrenta, você sabe que ele está com você e que a vitória vai ser sua. E se nós estivermos de mãos dadas com o Senhor, ele sempre é fiel e sempre será fiel, porque a fidelidade do Senhor jamais abandona aqueles que estão com ele. Amém? Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor, agradecendo a todos os irmãos que estão com a gente aqui, que são muitos, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer a coletânea desses nomes. E que Deus abençoe a cada um de vocês que estão conosco. Compartilhe, porque ainda tem palavra de Deus para ser ministrada ainda. Compartilhe enquanto estivermos aí ouvindo o louvor, e que a gente possa juntos, então, estar glorificando ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Ouça esse louvor, Deus é fiel e ele vai ser fiel também com você, com certeza, se você estiver de mãos dadas com o nosso Pai. Vamos louvar a Deus, daqui a pouquinho a gente volta. É fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel.
dele, somente dele. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Agradeça esse Deus. Um novo caminhar. Exalta esse nome. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus amados, vamos então dando sequência na nossa programação de hoje. Chegou o momento então de nós ouvirmos a mensagem de Deus. Falamos muito, né, sobre céu, sobre inferno, falamos muito sobre salvação. Uma mensagem já foi apregoada aqui na nossa programação. Mas agora Deus tem uma palavra que vai falar ainda mais conosco, que somado com o que nós já falamos aqui, com certeza vai edificar ainda mais a nossa vida e a nossa alma. Então eu queria convidar você a estar conosco agora, ouvindo a mensagem de Deus, na ministração, na instrumentalidade deste grande servo de Deus, conhecedor da palavra de Deus, né? O nosso irmão, pastor Edevair Costa, que vai estar trazendo para nós hoje essa importante mensagem da palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, verso 19, mas vai estar fazendo um apanhado, vai estar fazendo um aglomerado de versículos que com certeza vai estar edificando a nossa vida e a nossa alma. Então eu convido você a compartilhar a nossa programação, porque na programação Um Novo Caminhar chegou o momento de ouvirmos a mensagem de Deus, a palavra do Senhor desta noite. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu tenho certeza que esse programa Um Novo Caminhar, ele tem uma grande instrumentalidade de levar a verdadeira e genuína palavra até o seu lar, até o seu coração. Então, não será diferente. Quero fazer menção aqui de um texto e depois nós vamos discorrer um pouquinho do contexto desse texto, né, que nós vamos fazer menção. Filipenses 4, o verso 19, diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Muito bem. É evidente que esse texto é muito conhecido da carta aos Filipenses, foi escrito pelo apóstolo Paulo, e na ocasião que ele escreveu esse texto foi em gratidão
foi ingratidão. A Bíblia nos relata a respeito dessa igreja de Filipos, essa igreja filipenses, que acreditam-se que ela surgiu na casa daquele centurião que estava vigiando lá, Paulo, e quando as portas lá foram abertas e ele falou, vou me matar agora, e aquela coisa toda, e Paulo falou, não faça tal, estão todos aqui, nós estamos todos aqui, todos os presos, nenhum fugiu. E aquele homem, em gratidão a Deus, né, ele, na mesma hora, ele falou, o que é necessário eu fazer aí para eu ser salvo? Paulo pregou para ele ali, dentro daquele cárcere, e os historiadores dizem que ali começou a igreja em Filipos, né? E aí originou-se essa carta. Essa carta de Paulo aos Filipenses, ela traz um contexto muito edificante para todos nós, porque Paulo aborda alguns assuntos assim, mas o principal assunto é o agradecimento. Mas um agradecimento, irmãos, pelo apoio, pela coragem da igreja de poder ajudar Paulo num momento tão difícil que ele estava passando. Paulo, é claro, ele tinha todas as razões, irmãos, para ser uma pessoa deprimida, para ser uma pessoa que não teria, dentro de um contexto social, não teria nem cara, nem assim, uma personalidade para chegar diante da igreja. Por quê? Porque Paulo simplesmente foi um dos maiores perseguidores da igreja da época que Jesus foi, ou do primeiro século. Paulo foi um dos mais algozes perseguidores. Paulo, ele pegava carta para entrar dentro das casas. É evidente que hoje nem mesmo a polícia ela não pode entrar se ela não tiver uma procuração, uma ordem judicial, ela não pode adentrar dentro de uma casa. Mas naquela época, Paulo já ia com uma carta lá do imperador para entrar nas casas e arrancar pelos cabelos lá os crentes que professavam a Cristo. Mas a Bíblia nos fala que um dia ele caiu do cavalo. E quando a pessoa cai do cavalo, aí muda totalmente o cenário, descortina tudo aquilo que ele estava pensando, e agora ele, como uma nova criatura, o próprio Deus falou, né? Esse aí é um vaso escolhido para pregar o meu evangelho, para pregar a minha palavra. Então Paulo, ele teve aí toda essa sorte de bênção aí que veio para ele. E uma das questões aí muito interessante que nós tiramos da história de Paulo, que eu acredito que, para mim, quando eu pego para ler e contextualizar aí toda a vida de Paulo, a carreira dele dentro do Evangelho, a gente vai ver, irmãos, que foi uma pessoa que sofreu muito. Uma pessoa que pagou um alto preço pelo fato de servir a Deus, pelo fato de ter optado em deixar aquilo que ele tinha como, quando ele era fariseu ainda, né, que ele tinha como certo, e partir para o lado de Cristo, sabendo da recompensa que ele receberia. Não, ele não estava preocupado com recompensa humana, com aquilo que eles iam oferecer para ele, como hoje, né? Paulo, se fosse nos dias de hoje, em hipótese alguma, Paulo seria convidado para pregar nos congressos e cobraria uma taxa, né? Um valor. Hoje a gente vê muito isso, infelizmente. O próprio Jesus falou, né? Olha, vocês receberam de graça, então dá de graça também. Mas, infelizmente, a gente não vê esse contexto. E hoje ainda, muitos aí se intitulam apóstolos, né? Se auto-intitulam, né? Porque esse título Deus não dá a ninguém. Deus, o último apóstolo que nós vimos foi o próprio Paulo, que ele mesmo
citou, né? Eu sou apóstolo, vontade de Deus. Ele que me consagrou. Foi eu, mas eu andei com ele. E Paulo teve o privilégio de visitar até o terceiro céu. E ele relata aí toda uma experiência que ele teve com Deus. Pois bem, então a gente vê todo esse cenário, irmãos, que foi armado aí dentro desse sofrimento de Paulo. Para vocês terem ideia, quando Paulo pediu para que ele fosse julgado em Roma, por ele ser cidadão romano também, e ele ter outras nacionalidades também, ele pediu para ser julgado, é porque os fariseus ali, o sinédrio, queriam acabar com ele, eles iam matar ele, eles tinham um plano para matar ele. Então ele pediu, primeiro, né, ele foi diante de Festo, que era o governador ali da província onde ele foi preso, e os próprios sacerdotes ali apresentaram ele. Falou: esse homem aqui é um perturbador da história, um perturbador da nossa religião. Ele não pode estar livre. E Festo julgou ali Paulo, e bem na data chegaria o rei, que era o rei Agripa, chegaria lá na província. Estava chegando para a festa, e Festo falou: bom, eu não estou vendo acusação nenhuma contra ele, vou apelar para o rei. E ele foi até o rei Agripa e apresentou Paulo, falou: rei, tem esse homem aí. E a Bíblia relata que Paulo foi tão contundente na mensagem que ele, na sua defesa, né, que ele fez diante de Agripa, que o próprio rei falou para ele, o rei Agripa falou: olha, por muito pouco você não me convence a seguir esse caminho também, a receber aí esse Cristo aí que você tanto prega. E ali ele apelou para César, né? E eles enviaram ele num navio que parecia também que já estava tudo perdido, né, irmãos? Porque quando nós lemos Atos, no capítulo 27, 28 ali, a gente vai ver o contexto. A Bíblia fala que o navio ia a pique. Chegou uma hora que eles soltaram o remo, falou: não dá, deixa ele ir, vamos ver para onde vai, que montanha que a gente vai bater. E a Bíblia fala que um anjo na madrugada apareceu para Paulo, falou com ele, falou: fica tranquilo que ninguém vai morrer, esses aí eu estou entregando tudo nas suas mãos, mas ninguém sai do barco. O importante, irmãos, para nós é saber disso, que se nós estivermos no barco, mesmo em meio à turbulência, mesmo em meio às tempestades, nós estamos num lugar seguro. Deus não vai permitir que ninguém se perca se nós estivermos dentro do navio. E a Bíblia fala que o navio se espedaçou, todos se salvaram, foram parar numa ilha chamada Malta. Ali naquela ilha, ele já se deparou com uma situação meio preocupante também, porque, irmãos, o inimigo da nossa alma, ou seja, o diabo, aquele que tenta-nos todos os dias, tenta lançar uma seta inflamada sobre nós, ele mesmo, já de pronto, né, ele vai procurar aqueles que estão trabalhando. Uma coisa que eu achei interessante. Quando eles chegaram ali naquela ilha, eles foram bem recebidos pelos vikings ali da época, né? Eram o povo que vivia ali, eram os vikings. E eles foram bem recebidos ali. Todo mundo acolheram eles, foram para um lugar reservado. Todos os prisioneiros, a tripulação do navio também. E quando eles estavam ali, o que eu vejo com isso, irmãos? Que eu quero falar para você nessa noite. Da importância de você estar ativo, de você estar trabalhando. A Bíblia fala que Paulo foi pegar uns gravetos para jogar no fogo, para aumentar a fogueira, porque estava muito frio
a chuva intensa, o frio estava muito forte, e a Bíblia fala que quando ele pegou os gravetos para jogar na fogueira, então olha a importância de você estar trabalhando, como Deus preserva a tua vida quando você está envolvido com a obra dele, fazendo alguma coisa para ele. A Bíblia fala que Paulo, a hora que ele foi colocar os gravetos no fogo, uma víbora venenosa, porque com certeza era venenosa, porque a Bíblia relata ali que todos ficaram preocupados, falaram, esse homem vai morrer. Esse homem vai morrer, porque essa cobra é venenosa. A Bíblia fala que a víbora mordeu a sua mão, ele chacoalhou, ela caiu no fogo. Então, o diabo vai tentar de todas as formas parar você. Ele não quer que você trabalhe. E eles ficaram todos ali atônitos com aquela situação, e já começou aquele burburinho, né? Vai morrer, esse homem aí deve estar com algum pecado escondido, deve estar com algum problema, Deus não gosta dele, porque olha, acabou de sair de um naufrágio, agora vem aqui, foi picado e vai morrer. Mas o tempo passou e nada aconteceu. De repente mudou todo o cenário. Aquela cortina que parecia que Paulo era o malvado, agora ele passa a ser como se fosse um deus. Os próprios moradores da ilha começaram a falar, é um deus, esse homem é um deus. Olha, tanta tragédia que aconteceu com ele, e ele está bem. E a Bíblia fala que ele orou ali pelo o pai de Públio, né, que era um morador ali da ilha, talvez o chefe ali da ilha, né, e ele foi restaurado, estava com uma enfermidade de cama já há algum tempo, e Paulo foi lá, orou, e muitas outras pessoas também. Então veja a importância do trabalho que Paulo fez, irmãos, dentro desse contexto. Mas vamos voltar aqui para a carta aos Filipenses, que é uma carta realmente de agradecimento. Olha, pega todo o cenário de tudo aquilo que Paulo passou, tudo aquilo que ele sofreu, passando por momentos de dificuldade, de angústia, de solidão, muitas vezes, porque chegou um momento também que Paulo falou, olha, vem ter depressa comigo, quando ele estava na prisão, já no fim da vida, talvez próximo da sua morte já, ele fala, olha, vem ter depressa comigo, Timóteo, traz a minha capa também, estou com frio, olha a importância de você ter pessoas do seu lado, ter pessoas. Então Paulo talvez tenha passado por um momento de solidão ali na prisão também, porque quando ele escreveu a carta, pedindo para Timóteo ir depressa ter com ele, é porque ele sentia falta da presença dos irmãos em Cristo, daqueles que o rodeavam, que estavam com ele, que cooperavam com ele, porque Paulo também ele teve muitos cooperadores. E aí, dentro desse cenário, irmãos, essa igreja de Filipos foi a igreja que mais ajudou Paulo em ofertas, em contribuições, de uma forma bem, como que eu posso falar? Bem abastada mesmo. Bem abastada. A igreja, ela abraçou a causa de Paulo, sabia que ele tinha um chamado missionário, que ele estava fazendo uma grande obra, e a igreja ajudou Paulo. Então, olha a importância de muitas vezes, irmãos, nós contribuirmos com alguém que está precisando. Não estou falando de ir lá dar uma oferta na igreja, isso, aquilo, não. Isso faz parte da nossa vida também, porque isso aí, para mim, é uma coisa que é prioridade na minha vida. Eu gosto de contribuir, Deus me dá condições, eu vou contribuir com a igreja, mas aqui no caso, Paulo era a própria igreja. A contribuição dos filipenses foi para o próprio Paulo. E em forma de agradecimento, o apóstolo Paulo, ele faz essa declaração aos filipenses, né, que está lá no versículo que nós lemos. O Deus vai recompensar cada um de vocês. Olha, essa ajuda para mim é muito importante.
É muito importante essa ajuda. Irmãos, então, o que eu quero trazer para nós nessa noite? Ora, Paulo, ele tinha tudo para ser uma pessoa depressiva, para ser uma pessoa amargurada, uma pessoa raivosa, que descontasse em todos os irmãos, na própria igreja, mas não. Ele perseverou até o fim, dentro das dificuldades que ele tinha, dos momentos difíceis, mas ele sempre olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Era esse o cenário. E aí chega nesse trecho em que ele discorre todo o contexto da igreja, orientando a igreja aos filipenses, falando da importância do amor ao próximo, da importância de você estar junto com os irmãos e também do suprimento. Essa é a palavra, suprimento que Deus manda para cada um deles segundo as riquezas da sua misericórdia. Então, veja bem, eu não sei o problema, o que você está passando, qual é a situação sua dentro do contexto da sua vida. Mas eu sei de uma coisa. Esse Deus que nós estamos falando nessa noite, que nós já apresentamos aqui, Ele é o que tem cuidado de todos os momentos nossos. Ontem eu estive numa igreja nossa aqui na Vila Santista e eu relatei a respeito daquele texto que temos Agar, a mãe de Ismael, que era aquela escrava de Sarai, ou Sara, esposa de Abraão, que Sara, dando uma ajuda, né, falou para Abraão: olha, vai com a minha serva, tem um filho com ela, que esse vai ser a nossa descendência, vai sair daí. Mas não era esse o plano de Deus. Então não adianta nós tentarmos ajudar a Deus. Não vai adiantar de maneira nenhuma. E ela teve 2 vezes, foi para o deserto. Primeira vez ela estava grávida, ainda Agar, foi para o deserto, e a Bíblia fala que ali Deus viu ela lá no deserto. E Deus, através de um anjo, se apresentou para ela, falou: olha, Deus está te vendo. Para onde tu vais? O que você está pensando da vida? Ela estava perdida, sem saber o que fazer. A orientação foi Deus quem deu. Deus falou para ela, falou: volta, se humilha lá na presença da sua senhora, continua lá. Você terá um filho, você colocará o nome nele de Ismael, ele será uma grande nação. Ela voltou, se humilhou lá, ficou mais um tempo, e depois, quando o filho dela já tinha crescido, que nasceu já o filho da promessa, que era Isaac, de Sara e Abraão, novamente Sara falou para Abraão: olha, expulsa essa mulher, essa escrava aí, ela fica zombando do nosso filho. E Abraão fez aquilo, por orientação de Deus também, porque ele consultou a Deus. E Deus falou: vai, faz isso, faz o que Sara está falando. E ele expulsou. E nessa segunda vez que Sara foi para o deserto também, que ela já estava com o filho dela, e a Bíblia fala que ela deixou o menino embaixo de uma árvore e foi se assentar distante para não ver o menino morrer. A Bíblia fala que Deus se apresentou para ela novamente como na pessoa de um anjo e falou para ela: ô Agar, é o seguinte, Deus ouviu o choro do menino. Deus já ouviu o choro do menino. Se anima. Então, primeiro contexto, que ela foi para o deserto. Deus viu ela lá no deserto. No segundo, Deus ouviu o menino. Então, o que eu trago para você nessa noite? O nosso Deus, ele vai suprir todas as suas necessidades. Mas como? No deserto, ele te vê. No deserto, ele te ouve. E foi lá no deserto mesmo que Deus mandou o suprimento para Agar e para o filho dela. A Bíblia fala que
de repente apareceu uma fonte na frente dela, e aquela fonte estava jorrando água ali, ela já encheu o cântaro, deu para o menino e continuaram a jornada. Então, é Deus que vê, é Deus que ouve e Deus que supre todas as nossas necessidades. Então, eu fecho essa mensagem para você nessa noite, dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente a sua vida. Saiba disso. Deus suprirá todas as suas necessidades, porque Ele te vê no deserto, Ele te vê na tua casa, Ele te vê aonde você estiver, e também Ele te ouve. Onde você estiver, Ele está te ouvindo. Deus abençoe. Quero desde já agradecer ao irmão Dalmo pelo privilégio de poder estar aqui com ele. Eu esqueci o óculos no carro, irmãos. E foi uma dificuldade aqui. Ainda bem que o Dalmo tem uma Bíblia aqui, que a letra dela é 1 metro a letra. Então não foi tão. Não senti tanta falta. Mas graças a Deus, irmãos, parabéns, irmão Dalmo, pelo programa Um Novo Caminhar. É um programa que veio do coração de Deus mesmo. Deus abençoe grandemente você que nos acompanhou até agora. Continue aí, ó, compartilhe aí o link do irmão Dalmo, curte. Se você dá um joinha aí, ó, é só fazer assim aí, não vai doer seu dedo, não vai fazer nada. Mas faz isso aqui, ó, porque vai melhorar o engajamento dele, mais pessoas vão poder ver, o Facebook vai mandar mais longe um pouco. Então faz isso aí, dá um joinha aí também na live, nesse programa, Um Novo Caminhar, e eu tenho certeza que você conseguirá alcançar mais pessoas. Sabia? Se você fizer isso, mais pessoas vão ouvir a palavra de Deus, mais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. Isso é bênção de Deus. Parabéns, irmão Dalmo. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui no programa Novo Caminhar. Muito obrigado. Deus abençoe. Jesus, quanta surpresa, tristeza e pavor pra quem ficar. Notícias e manchetes nos jornais, o rádio e a televisão no ar, o acontecimento nunca visto. Em breve o mundo irá passar. Que zombou e riu de nós, desesperado põe-se a perguntar: o que aconteceu à minha esposa? No leito só ficou o seu lugar. Na firma meu colega que era crente sumiu e ninguém sabe onde está. O filho não regressou para casa, o esposo desapareceu do lar. É tamanha a destruição, desastres pela terra e no ar. Anunciava o Evangelho, de repente eu não ouço mais falar. Mamãe que era crente me amava,
conhecer quem já foi crente, só esses é quem poderão falar o que vocês acabarão de ouvir. Eu mesmo já usei muito pregar, fiquei porque desviei-me do Evangelho. Arrependido posso afirmar, é Cristo quem arrebatou a igreja. Feliz foi quem estava a esperar. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus amados, vamos aí continuando então com a nossa programação Um Novo Caminhar, né? Você que está chegando agora, você pode estar acompanhando a nossa programação na íntegra, porque nós vamos estar postando no nosso canal Um Novo Caminhar lá no YouTube. Você pode acompanhar ao vivo, aliás, na íntegra, melhor dizendo, né? A postagem que nós vamos estar colocando logo após o término da nossa programação. E no Facebook vai ficar gravado para você acompanhar a hora que você quiser e compartilhar com quem você quiser, em nome de Jesus, né? Então que Deus abençoe, seja você, meu irmão, minha irmã, muito bem-vindo, que Deus derrame muitas graças, muitas bênçãos, né? Que a mensagem de hoje, com certeza edificante, com certeza trazendo ensinamento para nós, conhecimento bíblico, que ela possa estar sendo guardada como uma semente que vai crescer aí neste coração, com certeza fértil, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Nosso irmão Edevair vai estar fazendo a oração da fé, mas antes de nós fazermos a oração da fé, passar para ele fazer essa oração, eu queria mandar um abraço para os irmãos e irmãs, né, que dentro do possível a gente conseguiu captar aqui nos comentários, né? Nosso irmão João Serdã, a Lourdes Suzigan, a nossa irmã Ivone Boaventura, a irmã Mari Grace, a irmã Tereza Trevisan, o nosso irmão Daniel Batista, a Elizabeth Oliveira da Silva, a nossa irmã Eunice Vieira, o nosso irmão Adriano Silva, o nosso irmão presbítero Edson Gobi, a nossa irmã Cleide Maria, lá de Sete Lagoas, em Minas, a nossa irmã Darlene Marinho também participando conosco, o evangelista Janilton de Lima também participando, né? E o nosso irmão pastor Alexandre Laureano também acompanhando a nossa programação lá na cidade de Lençóis Paulista, se não me falha a memória, né? Pastor Alexandre Laureano. Deus abençoe a cada um de vocês, meus amados irmãos. Se nós deixamos algum nome, pode ter certeza, a gente vai estar colhendo depois, colocando no nosso caderno, para que a gente possa estar sempre orando e buscando a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Graças a Deus. Vamos então agora à nossa oração da fé. A oração que cura, liberta, transforma, a oração que salva, a oração que pode mudar o destino e o caminho da sua vida, basta você acreditar. Eu queria que você agora colocasse nas mãos de Deus, que acreditasse, que confiasse na oração, porque Deus, ele tem propósito, Deus tem bênção na vida de todos aqueles que confiam nele. E se você tiver confiança em Deus, entregue o seu problema, ele vai abençoar de uma forma toda especial você e sua família. E não coloque diante de Deus a sua necessidade. Vamos estar orando por cada um dos nossos irmãos. Se o irmão Edevair tiver mais algum nome para acrescentar nessa oração, por favor, fique à vontade. E que nós possamos então, a partir de agora, estarmos juntos falando com Deus, porque no programa Um Novo Caminhar chegou o momento da oração da fé. Neste momento, vamos unir a
nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Ore comigo, em nome de Jesus. Soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho amado, queremos te dar graça, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por tua morte, Senhor, na cruz do Calvário, por nossas vidas. Meu Deus, nesse momento, eu quero, Senhor, através, Senhor, aleluia, da minha vida, apresentar cada um dos teus filhos que necessitam, Senhor, de um milagre, pois só tu, Senhor, pode fazer milagres. Nós não temos nada para oferecer, mas o Senhor tem tudo, Senhor, pois o Senhor é a vida. O Senhor, aleluia, é um Deus poderoso que cuida de cada um de nós. Senhor, nesse momento eu oro pelos enfermos, aqueles que precisam, Senhor, que estão acamados, que estão internados, que estão, Senhor, num leito de enfermidade. Que a tua mão poderosa, tua mão salvadora, possa alcançá-los, Senhor, segundo a tua graça. Meu Deus, em nome de Jesus, nós intercedemos também por aquelas mães, Senhor, que estão aflitas, pois os seus filhos estão, Senhor, pegando um caminho errado. Eu sei que o Senhor é poderoso para mudar a trajetória do ser humano. E o Senhor é quem, Senhor, visita os corações e esquadrinha, Senhor, os rins e vai, Senhor, até a divisa da alma e da medula. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, cada um, Senhor, que nos acompanhou nesta programação, no programa Um Novo Caminhar. Que a tua mão poderosa esteja estendida sobre essas vidas, para a glória do teu nome. Senhor, nós pedimos, Senhor, uma bênção especial para todos os nossos irmãos que estiveram conosco. Que a tua mão poderosa alcance-os e dê da tua graça. É para a glória do teu nome, Senhor, que nós oramos, Senhor, e já acreditamos que o milagre chegará na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né? Muito bem, amados, com esta oração da fé, vamos aí colocando um ponto final na programação de hoje, Um Novo Caminhar, né? Programa que tem como propósito levar a bênção de Deus até você e toda a sua casa. Queremos agradecer, acima de tudo, ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esta oportunidade que nos foi concedida de falar do seu amor e da salvação nesta pessoa santa do nosso Senhor Jesus, e queria agradecer também a cada um dos nossos irmãos internautas que participaram conosco, você que abriu as portas da sua casa para que a gente pudesse por uns minutos estarmos juntos cultuando ao nosso Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus recompense grandemente você e toda a sua casa, toda
toda a sua parentela e que Deus possa estar sempre de mãos estendidas sobre a sua casa para que você seja sempre ricamente abençoados. Amém? Graças a Deus, né? E queremos também agradecer a presença simpática, essa presença maravilhosa do nosso irmão, pastor Edevair Costa, que agora tem a oportunidade das suas despedidas, das suas considerações finais, pode ficar à vontade e falar algo que ainda queira falar, em nome de Jesus, irmão Edevair. Amém, Dom, obrigado. Eu fico lisonjeado, né, de tanto elogio aqui. Um programa muito abençoado. Eu vi que você tem uma audiência muito boa, muitos irmãos, e os irmãos participam mesmo, né? Quero também mandar um abraço para Cláudia, né, que está lá, ela está acompanhando também, a Esther também, minha filha, também acompanhando, e meu neto também, o Bernardo também, nos acompanhando aí. Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos aí que acompanham esse programa Um Novo Caminhar, que Deus recompense grandemente a vida de todos vocês. E saiba que você que trabalha para o Senhor, seu trabalho não é vão, tá bom? Deus abençoe. Final de semana, né? Já estamos chegando já no comecinho do final de semana. Amanhã já é sexta e um final de semana abençoado aí para a tua vida, em nome de Jesus. Obrigado, irmão Dalmo, pelo privilégio de poder estar aqui. Graças a Deus. É a gente que agradece a sua presença, a sua simpatia, a sua presteza de estar aqui, aceitando o nosso convite. Foi um prazer imenso poder contar com você. E se Deus preparar em outras oportunidades, o irmão tiver essa oportunidade e puder estar conosco, vai ser uma alegria muito grande nós estarmos juntos novamente cultuando e falando desse amor maravilhoso de Deus na nossa vida. Amém? Então Deus abençoe, que Deus possa derramar chuvas de bênção na sua vida, para a irmã Cláudia, para a sua família, para o seu ministério, que Deus possa continuar te abençoando de uma forma excepcional. Amém? Graças a Deus. Amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que novamente você possa estar conosco amanhã, a partir das 20h30, quando a gente vai estar voltando com mais uma programação Um Novo Caminhar. Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sono tranquilo, um sono de muita paz e que a graça do nosso Senhor possa estar junto com você e toda a sua família. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.